Na nossa vida é assim, né, queridos? A gente passa por algumas dificuldades, algumas situações que num primeiro momento nos parecem muito complexas, mas que são experiências que Deus se utiliza dela para poder gerar um testemunho em nossa vida. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós estamos aqui para poder falar de testemunho. Nós estamos ministrando o nosso treinamento de líderes de célula e estamos agora na página 86, ou melhor 85, para aqueles que acompanham utilizando o próprio material. Mas se você que não tem o material, não se preocupe com isso, que nós vamos projetar. Já está aí na apresentação para que você possa acompanhar. Na nossa última aula de TLC, nosso treinamento de líderes de célula, nós comentamos já uma parte a respeito do testemunho e finalizamos nesse slide aqui. Então, nós estávamos mencionando e terminamos a nossa última explicação. Deixa eu pegar esse tripé aqui para poder nos ajudar. Nós estamos falando a respeito do tripé do testemunho. Nós já falamos várias vezes sobre isso, mas sempre é bom frisar, porque na prática, às vezes a gente pode acabar se perdendo um pouco. E quando a gente sabe por antecipação o que constitui o testemunho, fica muito mais fácil para a gente poder testemunhar de modo mais eficaz. Então, assim como o tripé tem 3 pés e sustenta aquilo que for colocado em cima, se tivesse apenas 2 cairia, se tivesse apenas 1 cairia, mas 3 pés é o suficiente para que possa sustentar o microfone, no caso. O nosso testemunho ele é sustentado por Deus na medida que nós conseguimos fazer com que o testemunho deixe bem caracterizado, bem claro, esses 3 pontos do testemunho. Assim como em várias outras coisas na vida, nós temos um antes, um durante e um depois, mas para poder facilitar esse antes, durante e depois, nós chamamos de necessidade, agir de Deus e o resultado. Então, um testemunho, ele precisa ter esses 3 elementos. Se faltar algum desses elementos, ele não é um testemunho. Pode até mesmo virar um tristemunho. Por exemplo, se eu só falo da necessidade e eu não tenho o resultado, eu só vou falar do problema. Eu não vou falar do que Deus fez. Nem do que Deus fez, nem do resultado que eu tenho na minha vida. Então, é um testemunho capenga. É um testemunho semelhante a um tripé sem 3 pés. E apenas 1 ou 2 não vai sustentar nada. Então, precisa ser bem claro esse testemunho. Clareza não significa muitas palavras, mas a escolha correta das palavras utilizadas. Com qual finalidade? Para que a gente possa ter um testemunho que possa ser configurado, vamos assim dizer, para o tempo que me derem. Se me dão 3 minutos de tempo para que eu possa dar o meu testemunho, eu vou precisar me utilizar desses 3 minutos de uma maneira muito clara, para poder falar talvez em 1 minuto da necessidade que eu tinha, em 1 minuto de como Deus agiu na minha vida e o resultado que hoje eu tenho. Se me dão 5 minutos é uma coisa, se me dão 15 minutos é outra coisa, se me dão 1 hora é outra coisa, mas independente se são 3 minutos que eu tenho ou 1 hora que eu tenho para testemunhar, independente disso, eu preciso ter a clareza desses 3 pontos, amém? Glória a Deus, isso tudo está muito claro. Então nós vamos, a partir dessa informação, para o restante da nossa ministração aqui. Nós estávamos nesse ponto, não chegamos a mencionar isso aqui, ó. Você só precisa captar a atenção das pessoas no início e encerrar com um forte pensamento de conclusão. Então, como uma ministração qualquer, lembrando que o testemunho está dentro de uma das ministrações, de um dos tipos de ministração da palavra. Quais são os 3 tipos de ministração da palavra? Quem estava aqui há 2 semanas atrás ainda, eu acredito que recorda. Quais são os 3 tipos de ministração da palavra que existem? Isso, exatamente. Muito bem, vocês estão demais. Nossa, que maravilha. Eu fico muito animado. Uau, como é bom. Muito bem, como nem todos falaram, eu vou dar a oportunidade para os demais falarem. Então vamos lá. O primeiro, conforme foi dito, é... Exatamente, muito, acertou de novo, hein? Menino sabido, hein? Que beleza. Então vamos lá. Daqui não foi o mesmo povo, né? Um outro povo veio hoje que não estava 2 semanas atrás. Então vamos lá. A palavra de Deus, aqui estou na versão letra gigante, gigantíssima. Ela é única, certo? É uma palavra só, com 66 livros. Quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, nós temos 3 maneiras de ministrarmos a palavra de Deus. Ok? Vamos falar de novo. A gente
senão a gente não adianta, não consegue avançar, né? Nós podemos ministrar tem um tipo de ministração da palavra que é feita no domingo à noite no culto de celebração, que nós chamamos de quê? De pregação, exatamente, pregação, ok? Tem um outro tipo de ministração da palavra que é feita no Tadel ou na escola ministerial, que nós chamamos de quê? Ensino. E tem um terceiro tipo, não sei se vocês vão descobrir qual é agora. Tem um terceiro tipo de ministração da palavra que não é nem a pregação, não é nem o ensino, mas é o... Acertou? Que menino sabido esse. Então tem 3 maneiras de nós ministrarmos a palavra de Deus, ok? Vamos de novo. Nós temos um modo que é a pregação, nós temos um modo que é o ensino e temos um modo que é testemunho. Cada um desses tem as suas próprias características e são usados com uma finalidade específica, ok? E tem um alcance e uma abrangência específica também. Por exemplo, na pregação de domingo, ela é diferente da ministração e do modo como eu ministro aqui na terça-feira no Tadel ou na escola ministerial. Quem acompanha as duas sabe que tem diferenças. Você vem no culto de celebração, você vê o pastor Wesley numa versão pregação. Você vem na terça-feira no Tadel ou na escola ministerial e você vê o pastor Wesley numa versão ensino. Mudou. Ah, mas pode ter um pouco de ensino na pregação? Pode ter um pouco de ensino na pregação. Às vezes você não dá uma pregada na escola ministerial, pastor, dá uma pregada na escola ministerial. Mas, de forma geral, a escola ministerial e o treinamento, como o nome está dizendo, de líderes de célula, a finalidade é outra, é o ensino. E o testemunho tem características próprias que nós acabamos de dizer aqui. Então a pregação, basicamente, ela é constituída de uma introdução, 3, 4, 5 pontos, que a gente vai chamar de desenvolvimento da ministração, uma conclusão, e ela finaliza com algum tipo de apelo, algum tipo de chamado. Pode ser um chamado evangelístico, ou seja, para que as pessoas possam entregar a vida para Cristo. Pode ser um chamado para cura, para libertação, para batismo no Espírito Santo, para reconciliação com Deus, para reconciliação familiar, para prosperidade, para restituição, e assim vai. De acordo com o que é definido chamado ou apelo? De acordo com a proposta da ministração, com o tema daquela mensagem, com o objetivo que ela tem. Então a pregação ela tem uma ideia por trás, ela tem um tema, e ela faz com que tudo possa se deslocar para alcançar esse objetivo máximo da pregação, que é o quê? Levar as pessoas, os ouvintes, a se posicionar diante daquilo que está sendo ministrado. Então, quando a gente faz uma pregação evangelística, qual que é o objetivo da pregação evangelística? Salvação, conversão das pessoas a Cristo, entrega da vida para Jesus. Então, tudo que for falado, não importa, o objetivo máximo vai ser que ao final, pessoas possam levantar a mão, pessoas possam vir à frente e entreguem a sua vida para Cristo, reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida, como seu Salvador pessoal. Então esse é o objetivo da pregação. Pode ter outros objetivos? Pode, eu só estou dizendo que a pregação ela tem um objetivo. E o ensino? Bom, o ensino não. O ensino, a característica principal do ensino é muita informação. Quando você vem no Tadel, ou quando você vem no TLC ou na escola ministerial, você sai com uma série de informações. Nós estamos trabalhando hoje um grande tema, que é testemunho pessoal. Mas se você for levar em consideração tudo que eu falo numa noite de terça-feira, você vai ver que eu falo muitas áreas, muitas coisas, é muito abrangente, é muito amplo, abrange muitas áreas, não é tão definido o propósito, ok? Então, o ensino tem essa característica. O testemunho, a grande questão do testemunho é que ele alcança aqueles que a pregação não alcança, aqueles que o ensino não alcança, mas o testemunho pode alcançar. Porque eu falei da pregação, ela está aqui no culto de celebração para quem vem no domingo. Tem um monte de gente que não vem no culto de celebração de domingo aqui em Indaiatuba. O ensino ele está para aqueles que vêm na escola ministerial ou que vêm então no TLC do Tadel. Nem todos da igreja, por exemplo, da própria igreja, vêm no ensino que é ministrado na terça-feira à noite. Mas o testemunho, o testemunho pode alcançar a todas as pessoas. As pessoas podem resistir à pregação do Evangelho,
As pessoas podem resistir ao ensino do Evangelho, mas difícil será elas resistirem ao testemunho do Evangelho através da vida daqueles que são testemunhas em Cristo Jesus. E todos nós somos, todos aqueles que já entregaram a vida para Cristo, é claro, são o quê? Testemunhas de Jesus. Dom ministerial é uma questão secundária. Num primeiro momento, todos nós somos testemunhas de Jesus. Por que nós somos testemunhas de Jesus? Qual a característica principal de uma testemunha? A testemunha, ela fala do quê? Se você for chamado para testemunhar alguma coisa num tribunal, numa audiência qualquer, o que você precisa falar lá? O que foi, Andréia? Você mencionou aquilo que você viu e ouviu, presenciou, certo? Então você não vai falar daquilo que você acha, daquilo que você ouviu dizer, você vai em função dos fatos, correto? O juiz, a pessoa que está interrogando, um delegado, que seja qualquer pessoa de autoridade que vai interrogar, ele não está preocupado com a sua interpretação das coisas, ele está interessado em saber da realidade dos fatos. A interpretação cabe a ele, mas a realidade cabe à testemunha. A testemunha, ela é chamada para quê? Ela é chamada para falar das realidades. Então por que eu menciono que uma pessoa que entregou a vida para Cristo, ela já é uma testemunha? Porque quem entregou a vida para Cristo tem já um testemunho. Ela tem um testemunho do antes, durante e depois. Ela tem um tripé. Ela tem uma história para contar. Talvez não se compara em termos de tempo e em quantidade de experiências de quem já tem 20 anos da fé, mas ela tem pelo menos um fato para contar. Ela tem pelo menos uma história para que ela possa narrar, que é a dela, da sua experiência com Deus. Como ela era, como Deus a tocou através de Cristo e como ela se tornou, como ela ficou, como ela está agora. Amém? Então, só para dar chance para você sair bem na gravação, quais são os 3 tipos de ministração da palavra mesmo? Pregação, olha que maravilha! Pregação, ensino, mas que maravilha, vocês são demais, aleluia, glória a Deus. Se fosse para cair na prova, né, vocês já estariam agora completamente tranquilos. Muito bem, dito isso então, assim como na pregação, é recomendável que você consiga, pode voltar só um pouquinho lá, Alan, por favor. Assim como na pregação, é importante que você consiga captar a atenção. E é por isso que os pregadores, quanto mais experientes eles são, eles buscam captar a atenção do público. E isso é feito num primeiro momento, porque às vezes nem sempre você vai ter a possibilidade de dar um segundo momento, um terceiro momento, um quarto momento para as pessoas, para que elas sejam captadas. Então você precisa ter uma habilidade de conseguir fazer isso num primeiro momento. Sabe aquela máxima que as pessoas falam assim, que a primeira impressão é a que fica? Eu sei que isso não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade em muitos casos. Nós temos uma tendência de nos ligar ou nos desligar a algo de acordo com a primeira impressão. Nem sempre isso vai se comprovar como uma atitude correta, mas a nossa tendência humana é fazer isso. Então, nós grudamos ou desgrudamos no primeiro momento. Então, sabendo disso, é importante que quando eu testemunhe, assim como quando eu prego, eu preciso de algum modo captar essa atenção. Os pregadores costumam fazer isso através de uma boa introdução. Às vezes eles utilizam alguma ilustração, às vezes eles utilizam alguma pergunta que vai gerar esse desejo das pessoas entenderem mais a respeito daquele tema. Então o testemunho também. Então aqui é muito recomendável que a gente consiga captar no início a atenção dessas pessoas. Para quê? Para que o testemunho não seja enfadonho, chato, longo, para que ele não se torne algo maçante, para que não se torne algo que as pessoas não queiram ouvir. Então, se você consegue num primeiro momento ganhar a atenção da pessoa ou das pessoas que você está testemunhando, maravilhoso. Você alcançou algo que talvez seja uma das coisas mais complicadas para aquele que testemunha. E obviamente, esse arremate, essa conclusão, ela tem que gerar um impacto tão forte que possa levar a pessoa a ser influenciada a querer também. Por isso que o nosso testemunho precisa ser calibrado de acordo com a necessidade do ouvinte. E nós falamos isso há 2 semanas atrás, eu estou recapitulando algumas coisas.
que eu creio que é importante. Então, é semelhante a, é claro que tirando as devidas proporções, mas eu me recordo quando era pequeno, né? Às vezes, quando a gente é pequeno, a gente faz algumas coisas interessantes, né? A gente é ensinado a como pegar passarinho, a como atrair um animal, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, que você, quando era pequenininho, você queria não matar, mas só conseguir captar, pegar um passarinho que seja. Então, você colocava algumas comidinhas, sei lá, que sejam sementes. Você fazia como que um rastro daquilo, né? Até conduzi-lo a algo maior, que ele gastasse mais tempo lá, mas você ia gradativamente levando ele até de repente onde tem um saco de semente. E então, uma vez que ele estava detido, você conseguia capturá-lo com mais facilidade. Semelhante à ideia do passarinho que é conduzido por algo pequeno que vai levando a algo maior, do mesmo modo nós precisamos conduzir as pessoas de um jeito que elas vão se interessando, que elas vão querendo mais, até que elas fiquem completamente tomadas por aquela verdade. Então será muito simples a captura, no bom sentido, é claro, desse coração, para que essa pessoa possa então se posicionar para Jesus. Obviamente que nós não queremos pegar um passarinho e escravizá-lo. O que nós queremos é tornar as pessoas livres em Cristo Jesus, que elas saiam das escravidões que vivem e possam conhecer a liberdade que é em Cristo. Mas para isso, cabe a nós uma sabedoria, uma habilidade em Deus, para que a gente possa conduzir essa pessoa com interesse, até que ela possa sinalizar: eu também quero isso, eu também quero isso. Agora, eu falei isso há 2 semanas atrás e recapitulo. Até eu usei alguns exemplos aqui de pessoas que estavam aqui naquela ocasião, que às vezes nós temos um testemunho muito forte, muito poderoso, até muito dramático, com situações muito terríveis que aconteceram na nossa vida antes de Cristo, e milagres sobrenaturais que Deus fez ao nos salvar. Pessoas que eram escravas de vários vícios, escravos de depravações mil, e foram libertas por Cristo, viveram uma novidade de vida. Ok, dependendo para quem essa pessoa fala, isso apenas impacta, mas não influencia. Isso apenas faz com que a pessoa chegue à conclusão: uau, que maravilha, que bom que você viveu essa experiência, mas eu não preciso dela porque eu estou bem. Então a gente precisa calibrar o nosso testemunho de modo que o nosso testemunho possa ser um instrumento não apenas de impacto na vida do outro, mas também de influenciá-lo a querer também isso na sua vida. E como eu disse, dependendo, às vezes nós falamos de um testemunho tão sobrenatural, mirabolante, maravilhoso, não que é mentiroso não, verdadeiro, mas para algumas pessoas que não tem absolutamente nada a ver com aquela realidade. Então elas vão achar isso interessante, mas isso não vai fazer com que elas se movam a tomar uma atitude por Cristo. Então isso é um detalhe que a gente precisa sempre levar em consideração. Pode passar, Alan, por gentileza. Muito bem. Ainda em relação a como preparar e comunicar o testemunho pessoal. Se prepare para dar um testemunho pessoal. Escreva seu testemunho pessoal usando um esquema de 3 itens. Qual que é a finalidade desse estudo aqui que nós estamos fazendo? Qual que é a finalidade disso dentro da liderança de célula? A finalidade é que nós possamos estar preparados para dar a razão da nossa fé. A Bíblia fala isso, né? Então a gente tem que estar sempre pronto a dar a razão da nossa fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você aqui, se eu der agora a oportunidade para você, você consegue em um curto intervalo de tempo recitar esses 3 pontos do seu testemunho pessoal? Você conseguiria de um modo claro, de um modo sucinto e ao mesmo tempo efetivo? Pense um pouquinho sobre isso, isso é importante. Na igreja as pessoas te dão 15 minutos, no mundo elas te dão 15 segundos. Entendeu? Os crentes são amáveis, dóceis, queridos, maravilhosos, espetaculares. A gente vai morar no céu, a gente precisa aprender a conviver, então a gente dá tempo. Tá? Lá fora não. Eles não estão muito afim desse papo. E eles precisam então, como semelhante ao passarinho que precisa ser induzido a esse monte de alimentação que tem à disposição dele, a gente precisa aprender a ter essa habilidade. Então, eu repito isso, é uma coisa para você pensar. O seu testemunho, não estou falando do testemunho dos outros não, o seu testemunho.
Às vezes a gente até é muito bom para narrar o testemunho alheio, né? Fiquei sabendo, me disseram, vi na internet, vi na televisão, você conhece o testemunho de tal pessoa? Você viu o que Deus fez na vida de tal pessoa? Legal. Não estou dizendo que não tem o seu valor, Deus pode se utilizar desse testemunho, mas estou falando do seu testemunho pessoal. Você consegue narrá-lo, você consegue configurá-lo para poder ministrar para a vida das pessoas que passam na sua história. Então isso é algo importante. Veja bem, um testemunho bem preparado, por isso que a gente falou da preparação, é importante estar preparado para dar esse testemunho, somado mais o poder do Espírito Santo, isso nos torna uma testemunha eficaz. São duas coisas: preparo, a nossa parte em organização, e outra que é o poder, a capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre a nossa vida. Às vezes a gente tem um pensamento muito, Deus vai fazer, e na prática não necessariamente a gente vê resultados acontecendo. E às vezes a gente apenas se prepara muito bem e está muito organizado, mas não consegue ser sensível ao Espírito Santo e depender dele para que ele possa convencer, até porque não somos nós que convencemos, é ele que convence. Então é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que gera a sede no coração. É o Espírito Santo que convence a pessoa da necessidade que ela tem de Jesus. É o Espírito Santo que convence ela que ela é uma pecadora destinada ao inferno. Não é os meus bons argumentos. Esse convencimento, ele precisa sair da cabeça e entrar no coração da pessoa. Se eu apenas ministro de cérebro para cérebro, eu vou ter apenas um convencimento racional. Mas se eu sou um homem ou uma mulher espiritual e dependo do Espírito Santo, eu tenho uma genuína conversão. Eu tenho uma salvação real, que ela vai ser manifestada por meio de uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma história nova, que vai surgir a partir desse meu testemunho. Então isso é muito importante. As duas coisas são importantes, na verdade. Eu não posso apenas depender de uma. A semelhança, o próprio Gé mencionou isso no domingo, né? É como um pássaro que precisa de duas asas para poder voar. Eu preciso das duas realidades. Eu preciso da minha parte em organização, em bom preparo, em estar sempre pronto a dar a razão da minha fé. Essa é a minha parte. Mas eu também preciso saber que a salvação não é a habilidade de um homem de convencer outro homem, mas é a habilidade de um homem de depender do Espírito Santo para que o Espírito Santo convença um outro homem. Então, eu preciso depender de Deus. Sem Ele eu nada posso fazer. Se eu não dependo do Senhor, o milagre não acontece. E o mais maravilhoso milagre não é uma perna que cresce, não é um câncer que é curado, não é uma enfermidade mortal que é retirada do corpo de uma pessoa, porque a pessoa ela pode ter uma enfermidade que é retirada e mesmo assim morrer e ir para o inferno, porque não entregou a vida para Cristo. O maior de todos os milagres é quando a pessoa entrega a sua vida para Cristo. E todos os demais milagres estão como vagões diante de uma locomotiva chefe que conduz todo esse trem, que é a salvação. A partir da salvação, todos os milagres são promessas de Deus para aquele que crê. Então, essa pessoa com certeza vai poder desfrutar de todas as demais coisas, mas ela precisa da salvação. É possível que às vezes o processo de Deus na vida de alguém será chamá-la à salvação através de uma cura física, chamá-la à salvação através de uma experiência muito clara e visível, mas muitas pessoas têm tudo isso e ainda assim abandonam o Senhor, e ainda assim não querem um compromisso sério com Deus. Se fosse por milagres, simplesmente bastava ligar a televisão e ver milagres, e as pessoas espontaneamente iriam para uma igreja para poder viver a sua vida com Deus. Mas a gente sabe que não é assim. Então, não necessariamente os sinais produzem salvação. Eles estimulam, apontam para Jesus, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo que convence as pessoas da sua real condição. E para isso, então, precisamos dessas duas asas para que possamos voar. O testemunho é uma das ferramentas ministeriais mais valiosas. Eu já mencionei isso. Então ele pode entrar em vários lugares, em grandes grupos, em pequenos grupos, para uma só pessoa, para mais pessoas, independente do local. Entra na empresa, entra no campo de futebol, entra numa roda de amigos, entra no churrasquinho de domingo, entra numa festa de aniversário. O testemunho entra em tudo. É aniversário, então, a maravilha. Todos os crentes poderiam aproveitar muitos aniversários, porque aniversário as pessoas elas têm um momento que elas estão preparadas para poder celebrar, um momento mais formal. Se faz muita coisa de aniversário, mas tem um momento que vamos agora comemorar o aniversário de tal pessoa, vamos lá, ei, parabéns, ei, com quem será, toda aquela coisa, né? Todo esse negócio. Mas
há um bom espaço, tendo em vista que há várias manifestações em função daquela celebração, de você aproveitar essa ocasião, de você ministrar, seja através do seu testemunho, ou talvez do testemunho do próprio aniversariante cristão, ou naquele momento de ter a possibilidade de dar uma palavra e você aproveitar com uma habilidade gigante e fazer isso de uma forma bem sucinta, para não estressar o povo, bem sucinta, mas dar o seu testemunho de 3 pés e conseguir lançar para as pessoas. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. Podemos aproveitar várias ocasiões. Tem muita situação, porque apesar de toda a informalidade das nossas reuniões, da nossa interatividade social, em meio a elas sempre tem algum momento mais formal, tem algum momento onde as pessoas param para poder ouvir algo. Esse é o momento que a mensagem do Senhor Jesus é muito bem-vinda. Vai depender da nossa coragem, da nossa ousadia, da nossa postura, mas eu queria convidar você a você olhar para os aniversários como aniversários evangelísticos a partir de agora. Funciona assim, ó. Você, quando faz aniversário e celebra esse aniversário na sua casa, nem sempre você convida só cristãos, certo? É muito comum você convidar um tio, uma tia, um avô, um sobrinho, um primo, pessoas que não necessariamente congregam em alguma igreja, que têm uma vida compromissada com Cristo. Então, que maravilhoso momento para você poder testemunhar. Aproveite isso. Eu tenho certeza que Deus vai poder se utilizar dessa ferramenta para poder tocar a vida de muitas pessoas, ok? O testemunho apresenta de maneira clara e positiva, com a expectativa de que todos possam conhecê-lo pessoalmente. Então, o testemunho ele gera a expectativa nas pessoas por causa da realidade. E essa é uma coisa muito legal do testemunho, porque a pregação, às vezes ela pode ser muito teórica, o ensino pode ser muito teórico, mas o testemunho não. O testemunho, a base do testemunho é algo prático, é vida na vida, é realidade na realidade, é testemunho daquilo que se viveu. Não é filosofia, não é ideologia. O que está ali em jogo é a vida de alguém. Nem o diabo pode arrancar o testemunho de uma pessoa. O diabo pode tentar contra a pregação, pode tentar contra o ensino, mas o diabo nada pode fazer quando tem uma vida transformada diante dos olhos das pessoas que estão ali para poder presenciar aquele testemunho. Então, se utilize desse testemunho, vai ser algo poderoso. Pode passar lá. Muito bem, vamos procurar entender um pouco melhor, com a finalidade de nós mesmos, talvez ao chegar em casa, preparar, se você não tem isso preparado, e se você não tem isso organizado na sua mente, para você preparar o seu testemunho pessoal. A finalidade aqui é que todos nós possamos estar prontos para dar o nosso próprio testemunho de vida, ok? Então, quais são as perguntas importantes para que nós possamos dar esse testemunho de vida, analisando cada um desses 3 pés? O primeiro deles é o antes, né? É a necessidade. Vamos lá. Então, a questão é, como era a sua vida antes de receber a Jesus Cristo? Faltou um ponto, ali está um ponto, é um ponto de exclamação na verdade, é um ponto de interrogação, melhor dizendo. Então, como era a sua vida antes de receber a Jesus Cristo? Essa é a grande questão. Esse antes é o momento que nós vamos falar de como era a nossa vida antes de Jesus. Muito bem. Como era a minha vida? Quais eram as minhas atitudes, necessidades, problemas? Qual era o centro das atenções da minha vida? Ou seja, por que eu me movia? Com quais finalidades eu fazia o que eu fazia? Quais eram os meus objetivos de vida? Quais eram as minhas ambições, aspirações, desejos? Isso é importante nós colocarmos. Com certeza não era o que você tem hoje. Onde estava a minha segurança? Quando eu precisava correr para debaixo de alguém, para quem eu corria? Quando eu precisava me proteger, como eu me protegia? O que eu fazia para poder viver isso? No que eu buscava a minha felicidade? O que era a minha felicidade? Para alguns homens a felicidade era o barzinho. Para alguns homens era chegar na sexta-feira e poder tomar uma ceva, poder tomar uma cerveja, né? Para alguns homens a felicidade era isso. Trabalhava com a finalidade de poder desfrutar do seu trabalho junto aos seus amigos. Para algumas outras pessoas eram outras realidades. Então esse é o momento que as pessoas vão mencionar. Para mim, a felicidade era tal coisa. Como essas áreas começaram a me desapontar? Aqui começa a realidade daquilo que eu buscava e o quanto isso não me preencheu. Então começa a falar dos meus desapontamentos, as minhas frustrações, porque eu só entreguei a vida para Cristo quando eu percebi que eu estava falido, destruído, arruinado.
Não tem como, na verdade, eu entregar minha vida para Cristo sem perceber que eu sou um pecador, escravo do pecado. E por mais que eu queira me desligar dele, eu não consigo me desligar. Eu preciso de alguém que me salve, preciso de alguém que me tire dessa condenação, não apenas eterna, mas até da minha própria vida. Eu não consigo romper. E pecado é pecado. Pode variar qual que é, mas é pecado, é um tormento. Todos os pecadores, e você entende disso, sofrem o tormento do seu pecado. Varia o pecado, mas a realidade é igual. E varia de cada pessoa. Tem uns que são na área da sexualidade, outros são na área do ego, outros são na área financeira. Não sei qual é a área, mas eu sei uma coisa: a Bíblia fala que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Então essa realidade, ela é igual para todos. Então precisamos identificar isso. Deus vai se utilizar do nosso testemunho pessoal. Muito bem, então como essas áreas começaram a me desapontar, em qual fonte eu procurei segurança, paz de espírito, felicidade? De quais maneiras minhas necessidades não eram satisfeitas? Então preciso configurar isso. Você consegue, de algum modo, pensar um pouquinho sobre isso? Pensa um pouquinho sobre isso. Ok? Isso vale para todos. Isso vale até para quem nasceu em berço evangélico. Porque a salvação não é transmitida simplesmente porque o pai tem fé, a avó tem fé, o avô tem fé. Deus não tem netos, não tem sobrinhos, Ele tem filhos e filhas. E para ser filho precisa entregar a vida para Cristo, né? Então é uma experiência pessoal. Cada um de nós precisou ter uma experiência pessoal. E para que eu pudesse ter essa experiência pessoal, eu vivenciei essa realidade. Às vezes eu nunca parei para pensar nela. Então é importante, principalmente para aqueles que nasceram em berço evangélico. Porque para aqueles que vieram do mundão é mais fácil, não é mesmo, irmãos? A gente está falando aqui e está chovendo no molhado. Você fala: ih, pastor, você dá um livro, hein? Talvez até 3 livros. Alguns aqui dá mais, dá uma biblioteca inteira, né? Porque viveram inúmeras experiências nas trevas, na escuridão, em desapontamento, em depressões, em ruínas pessoais, em miséria. Ok? Então é mais fácil de poder entender esse antes. Alguns que já nasceram num berço evangélico, de uma família mais configurada, uma família funcional, não uma família disfuncional, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de precisar o momento. Mesmo para esses que não sabem exatamente qual foi o dia da sua salvação, porque é natural, porque eles vivenciaram um processo dentro de uma igreja, ainda assim, eles também tinham os seus próprios desapontamentos. Eles também perceberam o pecado na sua própria vida. Eles também perceberam que não conseguiam romper. Então é nesse ponto que a sua mente precisa se alinhar. Pode passar o próximo, por favor? Muito bem. Lembre-se de que exemplos farão de você uma testemunha confiável aos não cristãos. Evite uma ênfase na religião. Isso aqui é importante, principalmente em função daqueles que estão ouvindo a mensagem. Muito bem. É sempre importante mencionar isso. Nosso chamado não é agredir as pessoas. Nosso chamado é pregar a verdade. E Jesus, Ele é a verdade. E Ele falou que essa verdade, uma vez conhecida, liberta. Ele falou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João 8,32, Ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que precisa é pregar Jesus, amém? Então, ao pregar Jesus de uma maneira clara, automaticamente eu estou desfazendo todas as mentiras que existem. Automaticamente. É simples. Uma vez que a verdade é exposta, o engano cai, a mentira cai. Então eu não preciso, nesse momento, entrar em temas religiosos, doutrinários, teológicos. O que eu preciso é que o meu testemunho seja um testemunho cristocêntrico, ou seja, um testemunho onde Cristo seja o centro, e ponto. Aonde Cristo baste, aonde Cristo seja aquele que salva, aonde não há fora dele salvação. Está claro, então. Automaticamente eu estou dizendo que as demais possibilidades que as pessoas entendem como instrumentos de salvação não são instrumentos de salvação, e apenas Jesus é instrumento de salvação. É a velha máxima da nota verdadeira em relação às notas falsas, né? Certa vez perguntaram para uma pessoa perita de como que ela identificava uma nota falsa, porque todo dia se faz notas falsas. E como que ela faz isso? Ela falou assim: não, eu não me preocupo em conhecer as notas falsas. O que eu tenho é um treinamento apuradíssimo em conhecer a nota verdadeira.
uma vez que você coloca uma nota falsa na minha mão, automaticamente eu toco, eu olho e eu sei que ela é uma nota falsa. Por quê? Porque eu sou perito em conhecer a verdade. E uma vez que eu conheço a nota verdadeira, qualquer nota falsa que você colocar na minha mão, por mais bem elaborada, feita e confeccionada que seja, eu sei identificar que ela é uma mentira, é um engodo, é um engano, é um sofisma. Eu sei o que é a verdade. Cabe a nós conhecer Jesus tão intensamente, tão profundamente, que uma vez que nós falamos da verdade, a verdade se encarrega de libertar as pessoas. Amém? Então, não dê a ênfase no seu testemunho na ideia de bater nos deuses alheios. Dê a ênfase em demonstrar o amor do nosso Deus e como que Ele manifestou esse amor na pessoa de Cristo. Detalhe, nenhuma outra religião, nós temos um Deus que se fez carne e um Deus que pagou o preço para que nós pudéssemos sair da condenação eterna e sermos salvos através dele. Nenhuma outra religião existe a palavra graça. Todas as demais religiões é por mérito. As pessoas precisam se esforçar, elas precisam fazer uma série de coisas para então poderem se tornar salvas. No nosso caso, nós somos ruim que dói, nós não prestamos e não há nada que a gente possa fazer de bom que vai nos dar a salvação. Então, ao perceber isso, Deus viu a nossa condição e Ele veio ao nosso encontro e fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Isso se chama graça. Isso é graça. O que é graça? É algo que nós não merecemos. É um favor imerecido. Cristianismo, no quesito religião, né, é a única religião, em comparação com todas as demais, aonde eu recebo algo que eu não fiz nada para poder merecer. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, quando alguém coloca sua fé na graça de Deus, essa pessoa está salva. Ok? Então, dito isso, eu só falo isso para você saber, né? Não porque você precisa explicar isso para os não crentes. No primeiro momento, né, você precisa falar de Jesus. Se eles se interessarem em saber isso que eu acabei de explicar, você explica para eles, mas deixa isso para o segundo momento. Então não gaste muito tempo falando sobre atividades de igreja antes da sua vida começar a mudar. Isso é outro detalhe. Às vezes o nosso testemunho é assim: eu sou tal, né? E esse testemunho, eu sou tal, às vezes atrapalha as pessoas de saber como conhecer Jesus de fato. Quando a gente, na verdade, a gente calibra mais o nosso testemunho para falar do quão boas são as atividades da nossa igreja, podemos correr o risco de atrair uma pessoa para a igreja e não atrair a pessoa para Cristo. E se ela colocar suas expectativas só na igreja e não no Senhor, nós estamos gerando com isso uma frustração futura, porque a pessoa ela vai olhar mais com certeza para a estrutura e para a organização do que propriamente para Jesus o Senhor. Então, não estou dizendo que não possamos falar da maneira como Deus nos salvou através de uma determinada igreja, obviamente. Não estou falando que a gente tem que omitir essa informação. Só tem que ter um pouco de cuidado de atrair mais a pessoa para um templo do que propriamente para Cristo. Senão a gente fica com aquela velha máxima evangélica do tipo: eu estou evangelizando, como que você evangeliza? Ah, eu convido as pessoas para vir para a igreja. Ah, mas isso é evangelismo? Não é. Convidar as pessoas para virem para a igreja é uma coisa, evangelizar é outra. Evangelizar é falar de Jesus. Convidar para a igreja é convidar para a igreja. Olha que coisa maravilhosa, que revelação que você acabou de ter, né? Convidar para a igreja é convidar para a igreja, que não necessariamente é a mesma coisa. Às vezes, no passado tinha muito isso: pastor, eu já fiz minha parte, agora é com você. Eu já trouxe para a igreja, agora você prega. Eu já trouxe para a igreja, agora você salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, conduz a vida eterna. Tá louco, não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso, obviamente. Então, o que é evangelismo? É falar de Jesus, propriamente dito. Como consequência, irá para a igreja, obviamente. Tá bom? Então, cuidado para não gastar tanto tempo falando mais das atividades do que propriamente do Salvador. Do mesmo modo, evite ser explícito e sensacionalista ao falar de drogas, imoralidade, crime ou alcoolismo. Claro que depende do caso. Se eu vou agora numa boca de fumo, se eu vou numa biqueira,
o testemunho vai ser em função da linguagem que eles estão acostumados, da realidade de escravidão que eles vivem. Então eu vou calibrar o meu testemunho pessoal aos vícios que eu vivenciei, sejam esses ou outros. No caso, eu não vou inventar, não, mas eu cheirei todas, eu nunca cheirei, então eu não vou falar de como é cheirar, porque eu só posso saber disso por experiência alheia. Eu nunca fiz isso, a não ser para assoar o nariz mesmo. Então, é uma bobagem se eu falar disso, porque eu não tenho essa experiência. Eu sei por andar próximo a pessoas que venceram isso, mas por experiência eu não sei. Se eu falar disso, eu estou inventando. Deus não vai honrar um testemunho mentiroso. Talvez até por misericórdia Ele possa usar para salvar alguém, mas Ele não vai honrar a minha vida através desse testemunho. O desejo de Deus salvar é tão grande que Ele pode até se utilizar de uma mentira para poder atrair alguém. Porque Deus está tão à vontade, tão desejoso de salvar, que Ele pode usar um crápula. Ele pode usar um lobo em pele de ovelha. Ele pode usar uma pessoa que vai pregar em seu nome, profetizar em seu nome, expulsar demônios em seu nome, expulsar demônios em seu nome, vai bater nos portais eternos e falar assim: eu quero entrar. Ele vai falar: não te conheço. Mas essa pessoa pregou, essa pessoa expulsou demônios, essa pessoa fez um monte de coisa, mas ela era torta, ela não tinha compromisso com o Senhor. Então esse é o desejo de Deus. Porém, quando eu for falar do meu testemunho, tem que ser verdadeiro. Então eu falo isso principalmente para aqueles que venceram experiências muito fortes em alguma dessas áreas, porque às vezes, queridos, as pessoas elas dão uma ênfase tão grande nesse ponto do antes, mas falam tão intensamente do antes, e quando vão falar do resultado, aí eu entreguei minha vida para Cristo, e aí eu estou aqui agora, amém. É uma frase, aqui foi 30 minutos para poder explicar, e aqui uma frase. A pessoa que ouve pensa: legal, não tem muito sentido, entende? Então eu preciso dosar isso aqui de modo importante, assim, dosar de modo correto, principalmente nessas áreas, quando eu falo de drogas, de moralidade, de crimes, de alcoolismo. Eu não preciso entrar em inúmeros detalhes para poder falar sobre isso. Posso dar uma pincelada geral e falar sobre isso, dependendo da situação, do interesse, do link que eu percebo na vida da pessoa que está me ouvindo. Aí eu posso explorar um pouco mais. É o lance do vai dando ração até que o bichinho entre e possa então desfrutar de toda a comida que tem para ele. Ok? Essa é a ideia. Pode passar o próximo, por favor. Como? Já estamos terminando, tá? Como? Aí nós estamos agora nesse segundo elemento aqui, nesse segundo ponto, que é o como. Ou seja, como que Deus fez o milagre, como foi o agir de Deus, como foi a experiência desse toque do Senhor. Então, como você recebeu a Cristo? Quando foi a primeira vez que ouviu do Evangelho? No caso daqueles que já vivenciaram no lar cristão, obviamente o Evangelho já estava ali exposto desde o começo. Essa é uma pergunta que a resposta talvez não vai cooperar muito para esse momento, a não ser, e isso é muito interessante, quando a pessoa se utiliza da sua experiência de ter nascido no lar cristão para falar com aqueles que se acham muito bons em função das suas atitudes, do seu comportamento, da sua moral, da sua ética, dos seus bons costumes. Então, aqui vai ser um testemunho de uma pessoa que aparentemente ela estava com a vida tranquila, e a grande pergunta que fica para a pessoa que está ouvindo é: por que uma pessoa que tem tudo tranquilo ainda assim quer Jesus? Porque a lógica que o mundo pensa é: só quer Jesus quem está destruído, lascado, arrebentado. Por que alguém que tem uma vida organizada ainda assim iria desejar Jesus? Aí que entra o testemunho de uma pessoa que tinha uma vida organizada, que tinha uma vida tranquila, não fez nenhuma grande anarquia, nunca passou por nenhuma delegacia, nunca teve um contato tão próximo com o traficante a fim de se tornar consumidor, nunca, talvez ingeriu bebida alcoólica. Sabe que tem um monte de gente lá fora que tem uma vida saudável. Tem gente que tem um padrão comportamental até melhor do que muitos cristãos, mas se morrerem agora vão para o inferno. Então elas precisam de Jesus também. Alguém precisa pregar para elas, ou melhor, testemunhar para elas, de um modo que elas possam entender que elas também precisam de Jesus. Então isso é muito importante, porque às vezes alguns cristãos já de uma família evangélica, eles ficam pensando: puxa, eu não tenho testemunho para contar, né? Não tenho testemunho para contar de grandes destruições.
Não fui traficante, não fui alcoólatra, não matei ninguém, nunca estuprei ninguém, não adulterei. Como que Deus pode me usar? Com o seu testemunho. Deus vai honrar a verdade do seu testemunho para poder tocar histórias, tocar a vida de pessoas. Então, narre isso. Como que o evangelho começou a influenciar a sua vida? Quando fui exposto ao verdadeiro cristianismo, como foi essa experiência? Qual foi a sua experiência inicial com a fé? Quais foram as minhas reações iniciais? Quando as minhas atitudes começaram a mudar? Por quê? Quais foram as lutas finais que passaram por minha cabeça pouco antes de aceitar a Cristo? Isso aqui é muito interessante. Às vezes nós desprezamos esse momento. Quais foram as objeções que nós tivemos? O que nos gerou luta nessa decisão? Você lembra disso? Como estava o seu coração naquele momento que você ia levantar para entregar a vida para Cristo? Quais eram as vozes que você ouvia para não tomar essa atitude? Por que existia tanta resistência? Você consegue entender isso? Você consegue discernir isso? Por quê? Porque o diabo é diabo já faz muito tempo, ele continua fazendo as mesmas coisas. As suas estratégias são iguais, e são essas que ele utiliza ainda hoje. Ele é meio velho nessa história, ele continua fazendo os mesmos tipos de coisas. Então, lembre-se, quais eram as resistências em relação a pecados, em relação ao comportamento, em relação a um padrão de vida, em relação àquilo que lhe parecia que você ia perder ao entregar a vida para Cristo, a questão do compromisso. Lembra tudo isso, porque isso é justamente o que leva as pessoas a deixarem para amanhã o que elas podem fazer agora, que é entregar a vida para Cristo. Muito bem, apesar de ter havido lutas, por que você decidiu aceitar a Cristo? Então, o que te levou? Como foi? Aborde sobre isso. Isso é muito importante. Por quê? Muitas pessoas, elas sabem que são ruins, que dói, mas elas estão nesse meio entre saber que precisam e achar que não tem como. Elas sabem que precisam de Jesus, mas elas ficam pensando: será que isso vai funcionar na minha vida? Porque minha vida é muito ruim. A vida desses crentes, eles são muito legais, são muito bons, são cheirosos, maravilhosos, eles falam tão bonito. Eles não entendem, elas acham isso, eles não sabem o que eu vivencio. Se eu contasse a podridão da minha vida, eles caíam. Mal eles sabem que a gente era podre tanto quanto eles, né? Mas eles acham que a gente vai julgá-los, a gente vai condená-los, que a gente vai rir, vai ridicularizar, ou vai falar: nossa, isso é muito grave, melhor ficar meio longe. Então, por essas e outras, Satanás continua ganhando nessa batalha pelo coração, na vida de muitas e muitas pessoas. Quando nós relembramos o caminho de Deus em nossa vida, é justamente essa maneira como nós vamos ministrar a vida de outros. Tem uma passagem bíblica que fala assim, que o consolo no qual nós fomos consolados é justamente o consolo que nós vamos ministrar para as pessoas que precisam desse consolo. Ou seja, eu dou daquilo que tenho. Se eu não levo em muita consideração aquilo que eu recebi, eu não vou conseguir dar. Eu sempre vou esperar que o outro possa fazer. Pastor, tem uma pessoa que quer Jesus. Meu discipulador, tem uma pessoa que quer Jesus. Meu líder, tem uma pessoa que quer Jesus. Vou entregar para você. Para com isso. Você é uma testemunha de Jesus. Você vai ganhar pessoas e você vai cuidar bem dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Só vamos ficar de pé, queridos. Nós estamos encerrando nosso Tadel, então. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Testemunhos são produzidos sempre em função de necessidades. É sempre assim, não é? Para que Deus possa gerar um testemunho na vida de alguém, Ele precisa que uma necessidade seja gerada primeiro, para que Ele possa então produzir uma transformação de vida. Nós temos necessidades em nosso meio. Você quer falar alguma coisa, né? Sim, fale. Aqui, ó. Sim. Então, obrigado, amor. Nós temos algumas necessidades no nosso meio. Dentre elas, essa que nós acabamos de recitar agora e de mencionar agora, né? Está aqui escrito assim: orar pelo seu Emir. O seu Emir, ele teve um tombo. Nesse tombo ele se machucou, cortou o rosto com um óculos que quebrou. E nesse tombo, em função do impacto, ele resvalou, ele acabou caindo com água e se machucou e deslocou a clavícula. Vai precisar fazer uma operação.
Então, ele já está melhor de uma série de coisas que aconteceram nesse tombo, mas ainda precisa de cuidados em relação a isso, vai fazer uma operação em função da clavícula. Então nós precisamos orar aqui pelo seu Emir. Eu também quero orar nessa noite por algumas situações que tem em nosso meio, de algumas pessoas que precisam de um milagre na área profissional. Então eu quero também orar pela vida de pessoas que em nosso meio estão precisando de que Deus abra uma porta de trabalho e de uma remuneração adequada da parte de Deus para a sua vida. Ok? Então eu quero orar por isso também. Amém? Com qual finalidade, pastor? Para que essas pessoas possam testemunhar depois, porque agora elas sabem testemunhar. Agora elas já sabem testemunhar. 3 pontos, sucinto, efetivo, aleluia, glória a Deus. Tem alguém que tem um testemunho fresquinho aí, de milagre de Deus aí, para poder compartilhar em 3 minutos? Vem então aqui, querida, por favor. Vem aqui para poder todo mundo ver você. Vamos lá. A paz a todos. No começo do mês passado, eu levei a minha menina no médico por causa de um barulho que ela tinha no joelho. E o primeiro médico falou que não tinha problema nenhum, mas que precisava passar com outro médico. Aí a gente fez uma ressonância e na ressonância deu que ela precisava operar os 2 joelhos. E eu fiquei muito desesperada, ela tem só 9 anos, ia ter que usar muleta e tudo mais. Chorei, orei muito a Deus e ficou remarcando essa operação de uma semana para outra, de outra semana. Eu comecei a ficar nervosa, comecei a orar e perguntar por quê, né? E no último médico que a gente foi, ele falou que não precisava operar. Disso de 3 vezes que foram remarcados, não precisou operar, não vai precisar operar, vai precisar ficar olhando e tal, mas eu creio em Deus que nunca vai precisar dessa oração, dessa operação. Obrigada. Glória a Deus, Sônia. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tem mais algum testemunho fresquinho aí? Ela não ocupou os 3 minutos dela, ainda tem um tempinho ainda. Mas 1 minuto e meio agora. Tem mais alguém que tem um testemunho assim, similar assim, nesse sentido de tempo? Pode ser em outra área, profissional, relacional, cura física. Tem ou não tem? Rafael. Amém. Glória a Deus. A paz, para quem não viu ainda hoje. Bom, meu testemunho o pastor tem acompanhado, sabe que eu fui desligado da empresa 5 meses atrás. E para honra e glória do Senhor, eu fiquei uma semana só em casa. E a necessidade que eu tenho, todo mundo tem, né? Sabe? Família, pai de família, de uma nenê nova. E eu fiquei apenas uma semana em casa. E semana passada, o serviço, eu estava fazendo freelance, né? Já faz 5 meses, mas estava acabando o serviço. Já tinha um pé lá fora já na rua, né? Já tinha meio que se acertado com um rapaz. E ele eu veio colocando diante de Deus que eu não preciso de um emprego, não posso ficar parado. De tudo aquilo que eu vivo na minha família, meu ministério, eu preciso ser testemunho vivo. E o Senhor abriu uma porta muito boa, foi muito generoso comigo, para honra e glória de Deus. Ontem eu comecei na Filtrosman, uma empresa muito boa. Eu até encontrei com uma irmã lá, acho que é do setor amarelo, não sei o nome dela, tem um nenê. Pude cumprimentar ela de longe lá, que é muita gente, tem 900 pessoas lá. Mas Deus é fiel, querido. Eu tenho aprendido no Senhor que aquilo que eu devolvo, Ele me dá em dobro, gente. Isso é real, para quem vive sabe que isso é fato e é real. O Senhor tem nos sustentado, eu, a minha esposa, desde quando nós fomos fiéis. Lá atrás nós fizemos um voto, quando nós éramos noivos. A gente noivou, fizemos um voto no Senhor, de ser fiel, temente a Ele nessa área. E desde lá, quem anda um pouquinho comigo sabe que Deus tem feito na minha vida e na minha família, através disso. Então isso que o pastor vai orar no final é muito importante, de uma porta de emprego,
mas que vocês que estão aqui hoje recebam, não é de domingo, vocês estão tendo a oportunidade de receber hoje essa palavra. Se Deus abrir uma porta para você, querido, seja fiel a Ele, para de sofrer. A gente é meio cabeção, né? A gente pode falar isso de domingo, mas a gente é meio cabeção. Eu sofri muito isso, passei muitos apertos, já perdi um carro, já perdi uma moto, faculdade, e Deus restaurou tudo isso e continua me dando e me acrescentando. Então Deus é fiel e seja fiel com Ele, querido. Amém? Amém. Aleluia. Pronto, fechou. Ó, seu Emílio precisa de uma solução na área física, a Sônia é testemunha de uma solução na área física. A nossa oração é por aqueles que estão desempregados. O Rafael testemunhou sobre a maneira como Deus trouxe um emprego para ele. Então, tá aí. O objetivo do testemunho é justamente isso, gerar naqueles que estão recebendo testemunho, ouvindo testemunho, essa clareza da parte de Deus. Se Deus fez isso na filha da Sônia, se Deus fez isso na vida do Rafael, Deus pode fazer na minha vida também. Amém? Vamos orar então, queridos? Feche seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com o nosso amado papai. Pai querido, no nome santo de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, como tua igreja nessa hora, e nós estamos clamando pelo teu poder se manifestando na vida desses amados, Pai. Pai, nós queremos colocar no primeiro momento a vida do seu Emir, Pai, esse precioso irmão que o Senhor atraiu até esse lugar e tem feito uma obra de transformação na vida dele e na sua família, Pai, por meio do discipulado, por meio da célula, por meio dos cultos. Pai, Senhor Deus, o Senhor sabe que ele sofreu essa queda, Pai, e isso trouxe uma série de transtornos para a vida dele. E agora, Senhor Deus, ele precisa passar por uma operação para poder colocar a sua clavícula no lugar novamente, Pai. Porque não pode ser colocada simplesmente por um movimento dos médicos. Então, Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar a tua poderosa mão, Pai, sobre a vida do seu Emir, e possa fazer, Senhor Deus, com que toda a sua estrutura física volte ao normal, Pai. No nome de Jesus, Pai, utiliza, Senhor Deus, dos médicos que vão cuidar dele, para que ele possa, Senhor Deus, nos próximos dias ficar 100% novamente, no nome de Jesus, Pai. E nós repreendemos, Pai, toda seta do maligno sobre a vida do seu Emir. Declaramos sobre a vida do seu Emir, Senhor Deus, que apenas vale a tua vontade, o teu poder, o teu toque, a tua atuação, o teu mover, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós glorificamos pelos milagres que o Senhor tem feito em nosso meio, na área física. É claro que, Pai, que assim de queima-roupa as pessoas talvez não consigam testemunhar, mas eu sei, Pai, do tantos milagres que o Senhor tem feito, Pai, na vida de tantas pessoas em nosso meio. O Senhor tem feito curas sobrenaturais, maravilhosas, e eu quero te louvar por cada uma delas, Pai, de modo especial por isso que o Senhor fez na vida da filha da Sônia, Pai. Obrigado, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, clamar, Pai, que assim como o Senhor fez na vida do Rafael Correia, assim como o Senhor gerou um trabalho, Pai, gerou um emprego, justamente de acordo com aquilo que ele precisava, Pai, com o sonho que ele tinha de entrar na Filtros Mãe, agora ele está lá. Pai, eu quero no nome de Jesus chamar a existência também, na vida de cada um dos nossos amados irmãos que estão precisando de uma porta de trabalho, de emprego, Pai, do Senhor para a vida deles. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor abra isso, que o Senhor mova, Senhor Deus, o sobrenatural agora, em nome de Jesus, e gere isso, Senhor Deus, gere isso, Pai, no nome de Jesus, e que isso possa trazer alegria, satisfação, louvor nos lábios, Pai, daqueles que vão receber do Senhor, e que todos em nosso meio, todos aqueles que estão debaixo da nossa cobertura, que todos eles possam receber, Senhor Deus, em nome de Jesus, uma porta do Senhor que se abra agora, Pai, sobrenaturalmente, que eles possam, Senhor Deus, ir na direção dessa porta, e que essa porta esteja escancarada para eles, e que eles possam ser fiéis ao Senhor, Pai, leais ao Senhor, que eles possam dar bons testemunhos nessas empresas, nesses lugares, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor já fez, o Senhor já deu. Agora é uma questão apenas de receber, Pai. Nesses próximos dias ainda, em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos isso sobre a vida daqueles que estão precisando, Pai. Que pela fé eles recebam agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por esses testemunhos, obrigado por essa noite de ensinamento.
que possamos viver cada dia mais e mais o Teu sobrenatural nessa igreja, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, vá na paz do Senhor, um ótimo restante de semana para você, em nome de Jesus.